Ladies and gentlemen, bem-vindos aqui a mais um episódio do Moz Pod, um podcast dos muito maus. Desta vez estou aqui com uma personalidade que intimida, ela é forte, já ouviram um bocadinho, né? Sem longas demoras, ladies and gentlemen, Manassés. Quanta honra! Demorou, mas chegou a minha vez. Exato, isto aqui não é que as coisas acontecem no momento. Naturalmente, Deus escreve as coisas assim. É Estava verdade, planeado, é né? verdade, é verdade. Estou muito feliz por tê-la aqui, Manassés, prestigiar este meu pequeno podcast aqui, sabe? É uma coisa que eu li antes de começar os podcasts. Epa, não importa como é que a gente começa, é importante é começar, se não temos, chamamos os amigos. Exatamente, exato. E Manassés, apesar de ser essa influenciadora, Sou da esta casa. pessoa toda hoje, já nos conhecemos É verdade, antes. é verdade. É sempre um prazer estar consigo. Prazer é todo Absorver meu. um pouco desta sua áurea aqui, está a ver, Manassés, né? E pronto, batemos um papo. Como costumo dizer, este meu podcast não é nada, não leva nenhum script, não leva nada, nenhum roteiro. Aquilo que eu pensar, aquilo que a senhora pensar. É do meu jeito mesmo, é do aquilo tipo que a gente natural. vai falar, Boa, naturalíssimo boa, mesmo. vamos com tudo. Epa, eu estou aqui para apresentar a Manassés, talvez de uma maneira diferente daquilo que, epa, não vai ser muito porque ela é o que é, ela é esta pessoa genuína, não há, a maneira dela de ser é esta e todos nós conhecemos. Mas queria aqui bater um papo consigo, Manassés, para saber como é que é a sua vida, mana. Pá, hoje vejo que, epa, a senhora, fico em primeiro lugar feliz por saber, por ser seu amigo, Amen. por ser seu amigo, por já ter trabalhado consigo, já ter absorvido de si, já ter tido algumas consultas consigo lá para a minha casa, para o meu lar, para uma boa relação. Daí é onde surgiu até a nossa amizade. É verdade. Eu já vinha apreciando os seus trabalhos, eu disse, isto aqui é muito interessante. Mana dos manos. Ficava com a impressão que esta senhora aqui está para apoiar os homens. Está a ver, né? Ela diz, é mana dos manos. Então, epá, vamos lá ouvir. E daí que, epá, houve um dia que achei que tínhamos que conversar para talvez trazer um pouco de luz para o nosso lar, né? Porque pá, sempre, em todos os casais hoje em dia Há existem sempre problemas. alguma, é verdade. É E verdade. talvez nem seja sempre por uma questão de problema, talvez seja mesmo um aconselhamento para abrir melhor os horizontes, certeza. para as pessoas conseguirem se entender melhor. Exatamente, exatamente. E por aí em diante. E isto já faz muito tempo, Manassés, desde que eu acho que na altura que eu tive esse papo consigo, a senhora ainda estava, se calhar, como é que eu posso dizer? Posso estar enganado, né? Mas se estiver, me corrija. Sim. Ainda não era esta Manassés Sim, que é hoje, este obviamente. peso todo que a senhora hoje carrega. Obviamente. Mas já estava, eu já conseguia ver, eu Tipo, já dizia que aqui não há nada mais que vai puxar para trás. Que Então bênção. queria que a Manassés falasse um bocadinho sobre isso, para talvez explicar como é que a Manassés, como é que a Manassés é a Manassés hoje. Bom, primeiro dizer-lhe obrigada pelo convite e confesso que na altura que recebi a chamada de Man Chairman, eu disse, não é possível, de verdade, está a pedir auxílio a mim. E quando eu entrei para a vossa casa, senti a energia da vossa casa, a sua mulher, a Mana Vanessa, que é o mimo de mulher. E tive a experiência que tive com vocês, modesta parte, aprendi também com a vossa experiência de vida. E pronto, foi especial. Daí, como disse muito bem, a amizade ficou. Mas para dizer que todos nós precisamos sempre de um puxãozinho. Eu sou a Manassés, mas quando preciso de em algum momento consultar-me, procuro a Mana dos Manos. Eu procuro a Mana dos Manos, porque a Mana dos Manos literalmente é uma personagem. Né? É um personagem que eu criei. E hoje é uma marca, é verdade. Hoje é uma marca. Exato. Os vídeos começaram de forma esporádica, sem planejamento nenhum.
quando começou esta coisa do WhatsApp, não sei o quê, Facebook. e Facebook, exato. Antes tem também Snapchat, exatamente. Então, eu sempre gostei de conversar, sempre gostei de música, sempre fui uma pessoa muito alegre. E na altura começo a fazer sempre os vídeos, a fazer o Snapchat, a cantar. E na altura eu estava a trabalhar, todas as manhãs quando eu acordasse, deixava ficar lá uma mensagem. E a coisa foi fluindo, até que acredito eu, vou colocar a coisa desta forma porque é aquilo que eu acredito que é em Deus. Eu acho que Deus falou comigo no sentido que, precisas olhar mais para isto. Mas eu ainda não tinha percebido que realmente era isto que eu devia fazer. Porque, ora, vejamos, eu trabalhei, engravidei e então entrei em licença de parto do Asher, que é o nosso último filho. Exato. Então, aqueles 3 meses de ficar em casa... Tem quantos anos já? 5 anos. Ok. Tem 5 anos. Então, quero enquadrar aqui uma coisa. Exato. Como mana dos manos, está o quê? Há quantos anos já? Primeiro comecei como apenas Sesquamba. Depois nós tornamos tudo isto profissional há sensivelmente 3 anos. Ok. Há sensivelmente 3 anos, exatamente. Porque antes não olhávamos isso como um trabalho. 3 anos, foi naquela altura que a gente fez aquele photoshoot exatamente, aqui, exatamente. Começou exatamente. Mais profissional. Exatamente, mais profissional, okay. Exatamente. Então, quando a coisa começa, eu fui fazendo os vídeos e eu, em vez de eu voltar para trabalhar, acredita que no dia que eu devia voltar a trabalhar foi no dia que eu fui pedir demissão. É verdade. Fui pedir demissão, não esperavam, mas por que o meu chefe na altura ficou tão triste? Porque eles ficaram à espera, né, de mim e pronto, deixei trabalhar. Trabalhava em quê, Manassés? Eu era secretária num escritório de advogados. Ok. Trabalhou muito tempo lá? 2 anos. Trabalhei 2 anos. Olha, eu já trabalhei para o banco, eu já fui cabeleireira, fui cabeleireira, trabalhei para o banco, trabalhei para uma ONG. E pronto, eu quero acreditar que na verdade lá no fundinho eu fui feita para ser patroa de mim mesma. Eu acho que eu devia ser a patroa. Ok. Quem sabe? Conselheira. É verdade, mas eu acho que a união com o Mano Max, depois de ter saído do meu primeiro casamento, fez com que tudo isto culminasse neste projeto todo. Porque, veja, quando eu me separo do meu primeiro esposo, junto-me com o Mano Max, sempre tivemos como plano de vida não trabalhar para ninguém. Okay. Né? O Mano Max sempre foi empresário. E olha que eu começo a trabalhar numa altura em que passávamos por uma crise conjugal. Sabes, quando a mulher... Eu acho que nunca falei sobre isso. As pessoas não sabem disso. Chega uma altura em que a mulher acha que alguns problemas... Nem acha. Chega uma altura em que a relação começa a ter problemas pelo fato da mulher não ter identidade própria, não trabalhar, não em algum momento ter alguma fonte de renda. E todos estes... Porque eu na altura ficava apenas em casa e até tinha um salão de cabeleireiro. Mas o salão de cabeleireiro, na verdade, acabava não dando assim muita coisa. E eu acho que é algo que eu sempre olhei e apreciei como óbvio, ainda que tivesse assim um jeitinho nessa área, não era aquilo que eu devia fazer, porque não me sentia completa. Pese embora mas até gostasse aí, nesse muito. momento não estava nada no mundo de ser conselheira. Nada. Uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Eu saio do primeiro casamento, que foi muito turbulento, porque casei-me muito nova, com 16, 17 anos, inexperiente. Então, todo este processo de amadurecimento aconteceu no primeiro casamento, nos 10 anos que eu estive casada. Então, já dá para imaginar tudo o que aconteceu dentro deste casamento, brincadeiras, tudo aconteceu lá. Mas existe um lado familiar que sempre pesou em mim, que eu sempre apreciei, porque eu nasci numa família, né, grande e abençoada. E quando bate a necessidade de ter que sair daquele casamento, porque eu casei imatura e não soube fazer a gestão do relacionamento em si,
Porque eu tenho sempre dito que se eu tivesse a maturidade que tenho hoje, se calhar até podia ter lutado. Podia ter lutado, podia ter estado melhor no casamento, exato. Mas o casamento chega ao fim e automaticamente eu entro para esta relação com o Mano Max. Então, portanto, não era o problema de estar casada, não era pelo fato de não querer estar no lar, mas era por não me sentir confortável no primeiro casamento. Por falta de assessoria e tal, culminou no divórcio. Imatura também, de certa maneira. Com certeza. No entanto, a minha transição para esta relação também trouxe certas experiências amargas, porque o Mano Max também já é... O Mano Max é essa vaiva. O Mano Max... Parece, mas pronto, ok. Quem não sabe... É verdade, o Mano Max é um jovem como qualquer outro jovem. Então, neste processo dele amadurecer para ser o Mano Max, também tivemos altas e baixas, não é? Okay. Porque... Até um homem... Sim. Com o Mano Max estão há quanto tempo estão juntos? 10 anos. 10 anos, okay. Exato. Então, este período de amadurecer, eu também querer me firmar na relação, ele também querer se firmar, e depois tendo em conta de que eu vinha de uma relação com alguém muito mais velha do que eu, 16 anos, né, de diferença. Exatamente, é uma pessoa adulta, com um certo perfil. Então, eu passo para sair, quer dizer, não vou dizer que saí da água para o vinho, não, porque saí de algo, bom para algo muito melhor, vamos lá assim dizer, né? Então, mas era um homem totalmente diferente. O Mano Max. Exatamente, e principalmente porque eu não tinha namorado assim muito, pouco sabia de homens, não tinha assim muita experiência. Então, apanho um homem savaiva, porque o Mano Max é o Mano Max. Então, este processo de adrenalina, emoções, e eu querer frear, porque queria fazer relação, e em algum momento ele também, por ser, era imaturo, também na altura também ainda queria brincar, discutíamos muito, era a nossa relação está a começar turbulenta, exatamente. E depois não só esta coisa de filhos fora, eu também, porque saí do primeiro casamento e deixei as meninas lá, aquela pressão de eu achar que preciso as crianças aqui, mas como eu e o Mano Max praticamente começamos do zero, de tipo comprar a primeira colher, o primeiro prato, não sei o quê. Então, em algum momento, olhar para ele e querer que ele me colocasse numa situação de eu me sentir segura para rapidamente trazer as crianças e ficar, mas também receber a pressão da família, porque do jeito que eu saí do primeiro casamento não foi assim algo muito bonito. Eu saí porque eu já não queria mais. E a gestão do divórcio e depois gerir também a questão das ex-relações do Max, porque ele já tinha feito 2 filhos. Era uma confusão, era uma salada. É muito cedo, Manassés, viveste momentos assim pesados. Muito pesados. No entanto, nesta guerra não vai, eu engravido do Amir, não é? Engravido do Amir e as coisas pioraram, né? Conjugalmente. Com o Mano Max, porque, sabe, gravidez. Muitas coisas já aconteceram. Eram muitas coisas ao mesmo tempo, já várias vezes eu até arrumei, voltei à casa dos meus pais, naquela de que eu já não quero mais, mas sempre voltava, porque o sentimento estava ali. O sentimento está ali. Sentimento estava ali, ele também, porque eu esta relação já não quero, porque tu queres me comparar com o teu ex-marido, tu queres fazer certas exigências, tu queres um homem com certo perfil. Passaram isso tudo, porque olha hoje, assim, pode dizer ninguém imagina, né? Isso realmente é verdade, por isso eu disse isso, acho que as pessoas não sabem. Por quê? Veja, eu saí de um homem que apresentava-se, por exemplo, todos os dias de fato e gravata. Para um homem... De camiseta e calções. De camiseta e calções, Joe. De calções, Entende? Então, lidar com isto também não foi fácil, porque eu também vinha com um ar de mulher muito responsável, a minha forma de ser. Ele dizia, olha... Então batiam-se muito diferente. Batíamos muito diferente, porque ele dizia, você quer se comportar como uma cota de 40 anos, enquanto tu tens apenas 26 anos, tu és jovem, e tu queres me arrastar contigo nisso. Então, ficávamos nessa... Opostos mesmo. Foi uma confusão mesmo. Que olha que no meio deste vai, que não vai, até houve uma situação de violência. É importante que eu fale sobre isso. Houve uma situação de violência numa das discussões que nós tivemos, desconfianças, porque nós ainda estávamos naquela luta de fica ou não fica.
E eu, como acabava de voltar para aqui, para Maputo, e em algum momento tinha também aqueles pitos, aqueles pretendentes que em algum momento as propostas eram um bocadinho assim, que eu colocava na balança, via de parece que com esse Mano Max estou a perder meu tempo aqui. Então, no meio disto, chamada aqui, chamada acolá, num desses dias, eu e o Mano Max acabamos perdendo a cabeça e pronto, violentámos-nos. Eu me lembro que fiquei mal e a minha sogra falecida, a sogra que Deus a tenha, ela foi a pessoa que nem parecia que era mãe do meu marido. Parecia mais que sua mãe. Parecia mais a minha mãe. Sabes, ela falou tanto e até disse para mim, minha filha vai denunciar. E dizia, tu sabes quanto o nosso governo hoje defende questões de violência, tu vais preso e vais estragar a tua vida. Se não queres a filha de dono, devolve-a para a casa dos pais, porque eu também não te quero preso. E eu me lembro como se fosse ontem. Ela a falar, a gritar e a pedir-me não sei quantas desculpas. A dizer, é só essa mulher agora decidir e queixar que tu estragas a tua vida completamente. Porque se eu não quero, então deixa. A partir daí, o meu marido nunca mais. Nós ficamos separados, acho que por aí uns 30 dias, 30, 40 dias. Afastámos-nos mesmo. Depois dessa violência? E depois desta violência. Por quê? Porque aconteceu aquilo e eu me lembro que neste processo de eu estar a cuidar de mim, ele ainda saiu, foi a um espetáculo. Estás a perceber o Mano Max? Max! Ele ainda foi a um espetáculo. Então eu, naquele processo, a minha falecida irmã veio ter comigo, falou comigo. Mas, mana, por que estás aqui a sofrer? Estás a passar isso porque tu não mereces a minha irmã. Eu, quando saí de Lixinga, deixei as minhas filhas com ela. Então, pronto, aquele processo todo e ela apoiava-me muito. O seu primeiro relacionamento era lá de Lixinga? Começou aqui, mas depois ele foi transferido lá para trabalhar lá. Então, ficamos lá 5 anos. Eu fiquei lá 5 anos, se a memória não me falha. Então, ela acompanhou todo este meu processo, a minha irmã. Então, ela também já não fazia muito gosto que eu estivesse no casamento anterior, porque eu não estava bem. Mas ela também dizia, mas mana, saíste do meu casamento, entraste para esta relação, estás a passar por tudo isso, mana. Por que não voltas para casa? Procura um emprego, começa a cuidar de ti. Eu, minha irmã, tem razão. Lá ela ajudou-me a levar as coisas e pronto, fui embora. Lembro-me que tranquei as chaves da casa, deixei a chave numa das casas de banho assim de fora e mandei uma mensagem para ele. Mano Max. Estou a ir. Estou a ir. Tá. Fui. Então lá ele voltou porque, veja, que ele saiu no sábado, no sábado. Sábado, na sexta-feira à noite, até domingo não tinha voltado. Então, pronto, ficamos afastados. Pronto, ele lá foi tentando, pediu desculpas, reconquistou-me. Fomos tentando ver o que é que podia ser, o que é que não podia ser. E pronto, eu coloquei lá algumas regras, aquilo que eu queria, que devia ser feito, ele acatou. Abrimos o salão de cabeleireiro, comecei a fazer os meus trabalhos, o meu negócio, a relação melhorou. Daí veio o Amir, fico grávida do Amir. Então, fico grávida do Amir, as coisas também não andavam assim tão bem, que eu acabei decidindo que não. Eu acho que uma das coisas que faz com que a gente discuta muito, estamos muito tempo juntos. E ainda que eu tinha um salão de cabeleireiro próximo de casa. Ele está constantemente ali, não sei o quê. E depois eu era muito ciumenta, muito insegura. E ele também com as vibes dele, não é? E pronto, eu disse que não. Esta coisa de negócio, parece que nem água vai, nem água vem. No entanto, não vou fechar o salão, mas vou tentar fazer gestão assim como está, enquanto eu procuro um emprego. E foi realmente o que aconteceu. Eu procuro um emprego e não foi isto que nós havíamos acordado no início da relação. Quando nós começamos a relação, nós combinamos que nós trabalharíamos juntos. Quer dizer, formaríamos uma empresa, faríamos a gestão juntos. Exatamente, os próprios patrões. Mas naquele momento, em mistura de birra, zanga, porque eu percebia que eu precisava em algum momento fazer alguma coisa, eu arranjo um emprego à revelia. E ele quando vai, e eu me lembro que ele disse para mim, a minha mulher pode trabalhar em tudo, menos como secretária. Secretária não, porque ele tinha as suas crenças, né? Porque secretária anda com o patrão, não sei o quê. Mas mesmo assim, veja que, ainda que ele não fizesse muito gosto,
a dada altura eu lhe condicionei. Ou você aceita, deixa-me trabalhar, ou tchau. Vamos terminar. Lembro-me que eu, quando começo a trabalhar, tentou dificultar-me por aí umas 2 semanas, não me dava as chaves do carro, mas ele via que eu saía. Ia de chapa para o serviço, ia. Depois ele foi percebendo que aqui eu realmente acho que corro o risco de perder esta mulher. Já ficava bonita, já ficava mais vaidosa, ele já fazia questão de ir buscar, até ir deixar, já fazia questão de deixar o almoço. As coisas começaram a melhorar. Ok. As coisas começaram a melhorar, fico grávida do Asher. Engravido do Asher, mas o Asher não foi programado, apareceu assim. E eu me lembro que na altura ele até disse que eu devia interromper. Eu disse que eu não vou interromper. Disse que não, mas eu não quero filho agora. O Amir ainda tinha por aí 2 anos, o Amir. Eu disse, mas eu não vou interromper, eu vou deixar assim. Então fomos arrastando, a barriga foi crescendo e foi a pior gravidez que eu tive de todos os meus filhos. Foi o período mais tenso da nossa relação. Desligamos-nos completamente. Mal falávamos. Fala sério, mano. A sério, dormia na sala, eu no quarto. A senhora de estado? Grávida. 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 E Foi péssimo. Bater assim mesmo. Foi péssimo, foi péssimo. Se eu tivesse que voltar, recuar o tempo, a gravidez do Asher seria que eu iria pular. Eu só iria desejar ter o Asher só, mas o processo da gravidez não queria. Sim, foi duro. Fui sozinha, as consultas pré-natais, foi difícil. Ok. Foi difícil. Mas pronto, eu sou aquela, né? Acho que Deus estava, este processo todo esteve a preparar-me para que realmente eu fosse a mana dos humanos, porque depois, quando eu tive o bebê, eu me lembro-me que ele até viajou depois que eu tive Olha, que eu não estou a dedurar o Mano Max, eu estou a contar-vos uma experiência. Fatos. Só para vocês perceberem o processo. Tive o Asher, ele viajou. Foi ficar por aí 45 dias fora. Fiquei sozinha. Com o Amir, o Max Júnior, que na altura passa a viver conosco. Eu estava grávida de por aí 3 a 4 meses do Amir. E pronto. Fiquei, ele 45 dias depois voltou. Para mim, eu estou a fazer tempo para voltar a trabalhar. Voltar a trabalhar. Passou o primeiro mês, o segundo mês, começo a fazer alguns negocinhos aqui, negocinhos ali, porque eu nunca fui de ficar parada, não. Queres ter o teu dinheiro, né? Exatamente. Mas há uma coisa que, por incrível que pareça, ele sempre fazia. Eu sempre tive os melhores telefones. Mas fui a perita sempre de perder os telefones. Ou partir, ou qualquer coisa. Perder. Exatamente. E ele sempre fazia questão de sempre trazer. É Samsung. Novidade, saiu melhor, exatamente. Minha esposa tem que ter. Exatamente. Porque ele sabia que eu tendo um telefone, eu sempre gostei de estar aqui a fazer alguma coisinha. Eu deixava à vontade. Não estava constantemente a ligar. Eu não ficava muito chata. Então, mas se eu ficasse sem telefone, era uma pedrinha no sapato dele. E pronto. Quando eu volto para trabalhar, eu não lhe disse que eu ia pedir demissão. Eu olhei isto como algo que eu iria trazer para ele como surpresa, porque era algo que ele queria. Ele já não fazia muito gosto, mas enfim, e depois eu fazia os cálculos. Quanto é que eu ganhava? Quanto é que era a minha despesa diária para ir trabalhar mesmo? A partir de combustível, vestimenta, alimentação. Quer dizer, as contas não batiam, mas era importante que eu trabalhasse. Estás a ver quando tu trabalhas para ter um dinheiro que tu dizes... exatamente. Aquela autoestima. Exatamente. Mas pronto, eu depois decidi, eu também não quero isto. Acho que vou tentar começar a fazer negócios, comecei a viajar. Quer dizer, viajar na minha mente, naquela que acho que vale a pena babar o meu marido, vou à China, tentar fazer alguma coisa, porque essa coisa de patrão é chato. E lá fui pedir demissão. Cheguei a casa e eu disse para ele, não devia estar no serviço tu. Eu pedi demissão. O Mano Max lá deu-me uma
abraço, Uau! festejou, disse agora é que sim. Agora sim é que eu vou te tornar uma empresária. Ele agora sim. Então, naquele mesmo dia, justamente naquele dia, 14 e tal, eu entro para o meu quarto, coloco o telefone na janela e gravei um vídeo. Mas eu acho que o gravar aquele vídeo, eu estava a tirar mais ou menos algo que se calhar naqueles 2, 3 anos com o Max tinham feito colher algumas lições, não é? Então eu gravei um vídeo lá e pronto, chutei nas redes sociais. Vi que aquilo estava a ser partilhado. Veio o segundo, e eu na altura fazia 2 por semana. Vou fazendo vídeos, e ele nunca cismou com aquilo. Estilo... Mas antes era muito mais, assumia como se fossem recados, não vou dizer indiretas, eram recados, né? Do tipo, mulheres tinham que olhar mais para as suas famílias, mas era tudo em torno de família, da minha experiência, no sentido que eu olhei para trás, eu casei-me cedo, e fiz muita coisa errada aqui, vim entrar para a relação com o Max, também fui muito turbulenta. Eu quero fazer família, eu quero construir família, porque sempre foi o que eu sempre apreciei e sonhei ter. Então, o que é que eu acho? Vou fazer um vídeo para mandar uma mensagem para as mulheres. Mulheres hoje em dia estão a comportar-se mal. E eu já vinha com isto, mesmo no meio das minhas amizades. As minhas amigas, quando partilhassem, até quando uma dissesse para mim, tenho um pito, eu, não faz isso. O quê? Sabes o quê? Eu já fiz isso, não vale a pena. Você está a amar muito. Você ama muito o Max, porque sempre fui vista assim, mulher muito apaixonada. Por isso que sempre tomava aquele posicionamento, de sempre puxar a razão. De tal forma que quando eu começo a fazer os vídeos e realmente aquilo a ter um impacto, as pessoas viram para o Max. Olha lá, cala lá a tua mulher, está a falar o quê a tua mulher? E ele, por incrível que pareça, nunca fez nenhum comentário pejorativo com relação aos vídeos. Por quê? A dada altura, eu fazia os vídeos e mandava para ele. E ele, eu vou dizer inconscientemente, porque em nenhum momento ele imaginou que aquilo pudesse culminar nisto hoje, ele é boa. Que tal essa mensagem? É boa. Ele, boa. Posso carregar? Podes. Eu carregava. Mas ele em algum momento também não me dava muito feedback daquilo que ele tinha na rua. Porque ele era chacoteado na rua. Tua mulher está-nos aqui a fazer coisas. Diz ele, se calhar um dia, quando ele puder estar aqui, ele vai falar na primeira pessoa. Ele diz que até aquelas pitinhas que ele tinha, quando ele já ligasse, bem, quando ele já me contou isso aí agora que pronto, sabes, amor? Há gajas que eu ligava, tipo, como é que é hoje? Ela, não quero problema com a Manassés. Eu quero a tua mulher para fazer vídeo para mim. Eu não quero problema com ela. Isso ele conta-me agora. Ele, é verdade. Sabes que alguns amigos, eu quando já ligasse para eles, onde é que vocês estão? Não te queremos aqui. Não te queremos aqui. Você é o tal marido da fulana, não te queremos aqui. Vai nos arranjar problemas. Por quê? A dada altura, tudo aquilo que eu falava, eu acredito muito naquilo que nós conspiramos para o universo. Eu acredito que tudo aquilo que eu comecei a emanar, a energia que eu comecei a emanar para o universo, aquilo que eu comecei a falar, aquilo que eu comecei a transmitir, aquilo voltou para mim, para a minha família. Tudo aquilo que eu tinha como desejo, no sentido que, olha, as pessoas devem ouvir esta mensagem, as mulheres devem ouvir esta mensagem para cuidarem mais dos seus lares, para cuidarem mais dos seus filhos. Os homens também, para ver se diminuem, né, questões de violência, traição, adultério, né? Eu espero que um dia realmente a gente tenha uma sociedade melhor. Eu acho que Deus disse, minha filha está a começar a perceber o que eu quero que ela faça na terra. Eu comecei a sentir o reflexo, o resultado daquilo que eu falava. A mudança começou em mim, de tal forma que eu comecei a ser uma outra mulher. Até porque eu queria mostrar exatamente aquilo que eu estava a falar. Então, e não existe nada melhor que tu falares e praticares. Eu quero acreditar que eu fui a melhor aluna de mim mesma. Porque
se eu digo às mulheres que têm que cuidar da casa, têm que cuidar do marido, têm que cuidar dos filhos, eu vou mostrando em ações, obviamente, que amanhã, quando eu for a repetir a mesma mensagem, provavelmente vai ser com muito mais autoridade, muito mais propriedade. E foi exatamente isto que aconteceu. Daí que comecei a ser uma outra mulher para o Mano Max. Por quê? Modesta parte, ainda que o meu marido tenha sido o galã, né? O galanteador, o Dom Juan. Porque eu acredito que se ele não tivesse sido Dom Juan, se calhar eu não estaria com ele, mas foi preciso, ele foi muito ousado conquistar uma mulher que em algum momento estava casada, literalmente, é preciso que vocês saibam, ele conquistou-me durante 2 anos, hein? Ele precisava ser um homem corajoso, e não só. Independentemente de tudo aquilo que eu via nele como comportamento, as brincadeiras, eu via nele um homem doce, um homem que quer viver tendo base o amor e a construção de família. E ainda que ele tivesse, pronto, o histórico familiar que em algum momento não o conduzia, porque isso conta muito. Porque nós somos aquilo que nós bebemos, nós em algum momento replicamos algumas coisas que a gente vê, desde a nossa infância a gente vai crescendo, né? Então, os dois, a gente vem de famílias polígamas, vamos lá assim dizer. O meu sogro não necessariamente, mas teve várias mulheres, tem vários filhos. Então, eu venho de uma família que meu pai tinha 2 esposas. Então, quer dizer que em algum momento, ainda que eu estivesse com o Mano Max, se ele tivesse que optar em trair, eu podia normalizar isto. Porque é algo que eu cresci vendo. Eu cresci com a minha mãe, sendo segunda esposa, e a minha madrasta. Eu cresci num ambiente de hoje dormir aqui, amanhã dormir lá e ser normal. Perceber, ver o meu pai dormir lá, saber que hoje papá dormiu aqui, amanhã papá vai dormir lá. E era algo normal, e eu crescia assistindo aquilo. Então, eu podia ter normalizado isto para a minha vida. Ele cresceu vendo, pai está com esta mulher hoje, está com aquela mulher amanhã. Não sei se consegue perceber. Ele também podia ter normalizado aquilo para a vida dele, tanto que eu venho do primeiro casamento, entro para o segundo, fico com ele. Ele fez o primeiro filho com a primeira mulher, fez o segundo com a segunda mulher. Então, significa que eu seria a terceira, né, mulher dele, que faria mais vezes e que poderia, eventualmente, ele pular de mim para uma outra. E não seria problema nenhum, até porque, sabes, nós somos africanos. Nós somos africanos e mesmo esta coisa, quando ele começa a mudar, quando ele começa a provar para o meio dele, familiar, meio de amigos, que eu já estou a tentar começar a ser fiel, ele levou muita apurada emocional, porque é algo que não é normalizado na nossa sociedade. A nossa sociedade normaliza que o homem tem que ter muitas mulheres. É normal um homem ter pita machão, aqui, né? Tem que ser machão. É normal. E uma mulher deve aceitar. Ainda que, por exemplo, o Mano Max quisesse ir fazer uma outra família, eu poderia aceitar. Porque também eu tinha isto. Também vem históricos, né? Com certeza. Mas então, nós trazemos o oposto daquilo que nós crescemos vendo. E vocês consolidaram, construíram isso aí? Com certeza. Mudaram-se. Por isso que eu acredito muito naquilo que a gente conspira para o universo. E Deus encarrega-se de encaixar. Porque é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós desejamos, entende? Então, quando realmente eu torno-me uma outra mulher, o Max começa a perceber que parece que essa coisa estão a mudar aqui. Minha mulher já não é aquela chata, já não é aquela confusa. Não é? Porque, modesta parte, eu sou esposa de mão cheia. Eu vi a minha mãe, ainda que fosse segunda esposa, minha mãe era uma dona de casa de mão cheia. Eu vi ela, como ela cuidava, aquela preocupação toda com o meu pai, com a casa. Quando meu pai chegasse, parava tudo, caprichar aqui, mimar aqui. Eu percebi, eu vi aquilo. Então, esse é o meu lado. Então, eu tinha instrumentos e armas suficientes para conseguir domar o meu macho, colocar-lhe quieto. Começaste a fazer essas coisas, deixar o orgulho de lado, as biras, e entendi que ele era o homem que provavelmente tudo aquilo que ele estivesse a fazer era aquilo que ele sabia fazer, era aquilo que ele podia me oferecer, era aquilo que ele acreditava.
Então, numa mistura de culturas, hábitos e tradições, porque pese embora eu tenha vindo de uma família polígama, o meu pai é um gentleman. Sempre foi um pai presente, é um homem, daqueles que sempre esteve lá presente. Então, existe para mim uma boa imagem de figura paterna. Então, eu já sabia o que eu podia ensinar ao meu marido, porque ele não tinha o outro lado. Aquilo de Também saber, ele não sabia tratar assim, não tinha com certeza, saber de que tem que tinha... estar lá a brincar com os filhos. Ele, na altura, era daquele tipo de homem que criava todas as condições. Ele, querem ir para onde vocês? Querem ir para onde? Carro está aí, carro full tank, vão lá para não sei onde, dinheiro está aí, tchau. E ele saía. Os meus programas, no início do meu relacionamento, eram só eu, os meus filhos e as minhas amigas. Eu sempre me estava sempre ir em casa de uma avó, em casa de uma tia, ou estar sempre em casa de uma amiga, mas sempre sozinha, nunca com ele. Hoje e ele é sempre fazia. Hoje é o contrário. Mas foi preciso, eventualmente, claro, com a ajuda divina, eu perceber que eu precisava o ensinar, ao invés de guerrear, ao invés de lhe atacar. Para quê? Para que ele tivesse a oportunidade de perceber o quão é bom, por exemplo, estar ali ativo na vida dos filhos. E eu me recordo que uma das vezes ele procurou o meu pai para dizer ao meu pai que ele queria se separar. Porque nós discutíamos muito, porque o Júnior é o meu enteado. Ele trouxe o Júnior para viver conosco. Enquanto a mana estava grávida do Asher. Estava grávida do Amir, ainda era... do Amir exatamente. Ainda, okay. No entanto, eu precisava dele como pai para que ele me ajudasse a aprender a lidar com o Júnior. Né? Mas ele não soube fazer isso. Entregou. Ele entregou o miúdo e numa altura em que eu e a mãe do Júnior não nos entendíamos muito bem, era muita guerra e depois estás a ver numa situação de tu receberes um enteado com 6, 7 anos, quando é para fazer TPC, tu tentas apertar um pouco, começa a chorar, pega o telefone, liga para a mãe, começa a ver barulho porque eu estou a maltratar. Porque eu estou a maltratar. Mas o que ela não sabia é que este lado de ser madrasta, eu bebi, porque eu cresci também com madrasta. Então significa que eu estava preparada para lidar com aquilo. Porque fora ter crescido também como uma madrasta, e eu quero acreditar que é algo que está dentro de mim, entende? E que nunca foi colocado assim na mesa, de olhar, por exemplo, o Júnior como se fosse um enteado. Estás a ver? Mas a sorte também, Manassés, foi, se calhar, tu teres tido uma boa madrasta. Exatamente. É sobre isso, né? Que eu estou a dizer, porque eu poderia, ainda que tivesse crescido com madrasta, eu poderia até se calhar nem aceitar que o miúdo viesse, está a perceber? Que o miúdo viesse, mas porque eu sabia que é possível uma madrasta ser acolhedora. Ser mãe. Então, eu assumia que eu tenho forças de poder ser mãe. Mas na altura, acredito que mesmo a mãe do Júnior, quando manda-me o Júnior, porque eles já tinham se separado, né? Já há muito tempo, muito antes de estar comigo. E o Max foi conhecer a mãe do Elson. Mas eles continuavam a manter uma relação, entende? Assim. Então, quando eu entro, ela ainda tinha um certo sentimento. A mãe Mena, não estou a falar mal de ti. Um beijinho para ti, sabes como é que é? Tem que dar esse briefing, sabes como é que é? Tivemos um histórico, nós as duas. Beijo grande, mãe grande. Pratos limpos. É pratos limpos, porque está tudo na paz, faz parte do processo. Porque quero acreditar que mesmo para ela, né? Com porque, certeza. Acredito que o seu lar, mano, a senhora está a gerir os seus filhos, os filhos do Max que vinham já de 2 relações, exatamente, né? Que elas também não tinham esta experiência de saber lidar com isso de que o meu filho há de ser criado por uma madrasta, entende? Então, houve aquela confusão que é normal, eu vou assim... Mas hoje, graças a Deus, todo na paz, não é? Olha, na paz. Com todos? Todos. Falta ainda um pequeno passo, que é mais do meu lado. Okay. É o Mano Max com o pai das meninas, o pai Juvencio. Sonho um dia que eles sentem e se deem as mãos, porque são pais excepcionais para as minhas filhas, para os nossos filhos. Então eu acho que falta isso só para fechar. Mas é um processo também. É um processo, houveram feridas e é preciso se respeitar isso. O que importa é que haja uma relação de respeito, não é? Isso. Apenas isso para mim já é o bastante, eu sou abençoada e agradecida por conta disso. No entanto, quando o Mano Max procura ao meu pai para dizer que queria se separar, por cada altura eu disse a ele o seguinte: olha, eu não acho justo que tu tenhas me trazido o miúdo para cá e tu, como pai, não ficas aqui. O miúdo já está longe da mãe biológica.
Já estás aqui tu que ficas distante. E vocês colocam o miúdo diante de uma madrasta, que sou eu. Eu podia não ser esta mulher que sou. Então, sendo assim, se tu não queres parar com as tuas brincadeiras, porque tens que estar aqui a ajudar-me na educação do miúdo, faz o seguinte, pega no miúdo e leva-lhe de volta. E ele não entendia este meu posicionamento. Entendia que eu não queria o miúdo comigo, mas não era sobre isso. Então, ele quando sai, vai falar com o meu pai, que olha, pai, eu respeito muito o papá, mas infelizmente eu vou sair de casa. Porque a mana não quer Porque ela não sei o quê. Yeah. Meu pai ouviu, disse, ok, tudo bem. O meu pai vem lá ter a casa. Quando meu pai chega, eu quero perceber o que é que está a acontecer com vocês. Vocês afinal estão a gerir problemas aqui e tu não dizes nada. Eu abro a trombeta. Eu pergunto ao meu pai, pai, como é que eu hei de aprender a ser mãe do Júnior se ele que é o pai não me está a ensinar? Pergunta a ele se ele conhece a escola do Júnior ou o professor do Júnior. Ele baixou a cabeça. Pergunta a ele qual foi a última vez que ele esteve na escola para uma reunião e se ele sabe as notas do Júnior. Pergunta a ele se ele sabe quais são as dificuldades que o Júnior tem. Ele baixou a cabeça. Não é sobre isso, não é sobre a criança. Eu estou simplesmente a reivindicar que ele tem que ser um pai presente. O Amir já nasceu, é pequeno, ok, tudo bem, ele já tem um benefício, que eu é que sou a mãe biológica dele. Ainda que o pai esteja ausente, mas eu vou tentando fazer este trabalho. Mas ele precisa estar aqui. Olha, que eu acho que o Mano Max, naquele dia, estava pronto para ouvir. Ele ouviu aquilo e ele assumiu que ele nunca tinha olhado o problema naquela vertente. Ele não sabia que, afinal de contas, a minha guerra com ele, a minha confusão com ele, era simplesmente porque eu estava a pedir que ele estivesse mais presente na vida dos filhos. E graças a Deus, aquela conversa, o meu pai conversou conosco e o meu pai percebeu que aqui é só uma questão desses dois conversarem. Lá despediu, o meu pai foi embora. E nós ali naquele dia tivemos uma conversa que nunca tínhamos tido antes. Porque o nós queremos juntar os nossos filhos, todos, sempre foi o nosso plano. Mas haveria um processo, porque não só basta a vontade. Não é só quero ter todos os filhos. O que é necessário fazer para ter todos os filhos dentro de casa? Então, eu entendo, e sou eu a dizer para ele, entendo que tu cresceste, se calhar, numa família em que estavas mais com mamã. Tanto que lá no norte as famílias são matriarcas, relativamente aqui na Zona Sul, que são patriarcas. No entanto, lá ouve-se mais a voz da mulher, da mãe. A mãe é que manda, a mãe que dita as regras. Aqui já não. Então, lá ele tinha mais o exemplo da figura materna, não paterna. Até porque ele cresceu com pais separados, mas em algum momento ele esteve a viver com o pai. Então, entendo que tu não vejas a coisa do mesmo jeito que eu. Então, eu acho que juntos podemos lutar para tentarmos alinhar algumas coisas. Daí a coisa começou a fluir. No início ele fazia para me agradar, mesmo estar a brincar com as crianças, estar ali a jogar PlayStation, estar a não sei o quê, fazia para me agradar. Mas depois ele começou a ganhar o gosto. Como é o processo? É o mesmo processo. Essa fase de fazer por agradar. Exato. É o começo, né? O começo. Já começou a sentir o calor, já começou, né? Veja que mesmo depois disso, como eu disse, a gravidez do Asher foi turbulenta, ok? Mas quando ele volta, depois dos tais 40 dias fora, depois que eu tive o Asher, a coisa já começou a melhorar, a fluir melhor, a nossa relação começa, até porque os vídeos, como eu estive aqui a dizer, em algum momento, eu também fui observando o meu lado, porque eu também não era fácil. Convenhamos. Eu respondia logo, aquilo era... levava desaforo para casa. Boca. E ele sempre dizia, a única coisa que te prejudica, minha mulher, é boca. É boca. E o Mano Max dizia, eu prefiro em algum momento que até tu me des uma bufetada. As tuas palavras cortam. As tuas palavras desmontam. E eu sou assim. Mas hoje é impressionante como a senhora virou isto. Exatamente, exatamente. Dizer, se ele dizia que prejudicava, hoje eu digo que a sua boca é que beneficia. É exatamente sobre isso. Mas é aí que está. Por isso que eu digo que em algum momento... Mais do que simplesmente estar a fazer um trabalho, é uma missão divina, é um propósito este. Porque eu sempre fui esta
comunicadora, comunicativa, mas em algum momento, se calhar, no passado, comunicava-me de forma errada. Estás a ver? Era um bocadinho mais agressiva, até porque se tiveres que recuar um pouco para os meus vídeos, eu era muito mais agressiva mesmo, por isso que algumas pessoas receberam, mas outras levavam o seu tempo para perceber, afinal de contas, o que eu estava a fazer, o que eu queria transmitir com a minha mensagem. E eu exaltava muito, eu gritava muito, não sei o quê, porque era assim que eu sabia me comunicar, entende? E pronto, a minha família pouco a pouco começou a consolidar-se. O Mano Max foi... O Mano Max mudou, aprendeu a ser um outro homem. Passado algum tempo, quando começamos a perceber que já a procura, por exemplo, por mim, no que tange a chamadas, peço um conselho, antes era a forma gratuita, tinha que estar a responder, falar ao telefone, não sei o quê, comecei a andar nas televisões, aqui, acolá, ele disse para mim, olha, eu entendo que estejas a fazer algo que tu gostas muito, mas isto está a consumir-te muito tempo, mas tu precisas, em algum momento, olhar, porque isto não está a trazer nenhum ganho. Isso leva-te muito tempo, ficas a falar com pessoas, ok, tudo bem. É verdade que estás aqui em casa, cozinhas, arrumas, fazes tudo bonito, mas eu não quero uma mulher que só fica em casa. Não foi isto que nós combinamos. Eu quero uma mulher que me ajuda a gerar dinheiro, porque nós precisamos de dinheiro. Então, não sei como é que tu vais fazer. Eu disse, ok, eu estou a atender as pessoas, eu estou a ajudar as pessoas. Eu vou colocar uma taxa. Eu vou começar a cobrar, ainda que seja um valor simbólico. Porque, porque aqui em casa já gastamos, paga-se internet. Eu tenho internet 24 horas. Isto é um investimento. Eu estou aqui a fazer vídeos, as pessoas consomem, as pessoas partilham, depois eu tenho que falar com as pessoas. Ok, é um investimento. Ok, estou sempre a ir para as televisões. Precisamos fazer um investimento na minha imagem. Tenho que sempre comprar roupa nova, porque tem que não sei o quê. É um investimento. Come on, como é que é? O retorno disto. Ok, tudo bem. Coloquei lá, comecei a aplicar uma taxinha nas chamadas. Por dia falava por aí com umas 10 pessoas. Na altura, eram 500 meticais falar comigo. Eu faço 5.000 meticais por dia. Já não estou a pedir toda hora dinheiro. O Mano Max já parou aquilo de papel, dinheiro de peso. É para comprar não sei o quê. Já estou a começar a cuidar das minhas coisinhas, já estou a começar a fazer não sei o quê. Entra o Covid. Quando entra o Covid, a gente diz, aí é que são elas. Tudo mudou. Já não se pode ir às televisões, já não se pode ir, porque na altura, em algum momento, não olhávamos a rede social como algo grande. Olhava ainda a televisão como o único sítio que se calhar daria mais visibilidade, porque também era algo que as pessoas olhavam como algo mais sério e tal. Ok, vamos começar a fazer as lives. Eu começo a fazer as lives. Audiência. Está todo mundo em casa. Vamos lá. Aquilo era terça, quinta e domingo. Covid às vezes veio para mudar. Para alguns COVID mudou, trouxe bem. Covid é que veio fazer a maneira dos manos. A audiência começa a disparar. Número aqui, as pessoas sempre mandavam umas mensagens. Facebook não sei só. Não, espera aí. Não, sempre fiz nas duas redes. Sempre fiz em simultâneo. Okay. Sempre foi assim. Então, fazia sempre, como faço hoje, nos 2 telefones, exatamente. Mas no Instagram sempre foi assim, fazer com 50 pessoas. Facebook já dava 300, 400 pessoas. Aquilo na altura era muito. Ter 200 pessoas a ver ele acompanhar. E olha que a forma como nós encarávamos não é como encaramos hoje. Mesmo nós não olhávamos aquilo com tanta seriedade assim, como algo tão relevante. Até quando vem uma empresa de frescos. Porque Covid não se saía de casa. Se saía já é porque tinhas que ver se saísse uma vez por semana para fazer as compras, para ficar todo mundo fechado em casa. Surge uma empresa que eu não me esqueço o nome Na Caixa. Eles faziam a entrega, delivery, exatamente. De frescos. De frescos. É quando eles pedem, Manassés pode nos ajudar, aí nas lives, não sei o que, falar para as pessoas, nós sabemos que consegue, pode nos ajudar a vender. Mas como é que seria isso? O meu marido, que é um businessman nato,
O Mano Max não deixa nada escapar. Pá. Disse, não, aqui isto tem custos. Sim, queríamos saber quais são os custos. A primeira parceria, acho que eram 10, 15 mil 10, 15 mil meticais por mês. Acho que foi isso. Epá, quando fechamos, eu disse, afinal é possível. Então lá traziam as frutas, vegetais e tudo. Eu partilhava, eu fazia publicidade. E aos poucos fomos crescendo. As coisas foram reduzindo um bocadinho, Covid, mas as lives ganharam força. Aquilo ali eram 3 vezes por semana. Eram 3 vezes por semana. As lives ganharam força, vimos a necessidade de... Porque na altura eu fazia no quarto, começamos a ver a necessidade de fazer na sala, já bem estruturada. Ele ficou já um pouco animado. Se afinal de contas já dá pelo menos 15 mil meticais por mês, estando aqui em casa. Já sem aqueles outros das consultorias. Exatamente. Preocupado com luz aqui, luz acolá. Então... Quer dizer, a coisa foi ficar... E ele sempre sentado ali, sempre em frente a acompanhar. Sempre. Sempre. Nunca, repito, em nenhum momento, ele disse para mim, isso que estás a fazer não é nada. Pelo contrário. Quando as pessoas dissessem para ele, mas olha lá, mas isso que a tua mulher está a fazer, ele dizia, sabes, eu nem sei, eu é que filmo a minha mulher. Eu é que faço, tudo aquilo que vocês veem, eu é que faço. E não era nada, ele não fazia absolutamente nada. Até que chegou uma altura que eu já fazia vídeos, já nem passavam por ele. Eu só carregava. Ele via na rua, ele ligava, mas olha lá, que mensagem é esta que falaste? Mas sabes, outras coisas eu acho que vou começar a dizer às pessoas. Começa lá a fazer também isso aí que estás a dizer. Isso aí que estás a dizer... Faça também exatamente. Eu não, vou melhorar. Então, e mesmo as mensagens que eu trazia era motivo de debate. Entre vós? Porque nem tudo aquilo que eu dizia... Fazias? Não só fazer. Ele concordava. O ponto de vista. Okay. No que tange, por exemplo, a resposta que eu dava a algumas pessoas, não é? Ele, não, eu não concordei. Discutíamos. Eu não. Eu respondi assim porque A, B, C, D. Então ele, concordo. Mas algumas vezes eu também percebia que, não, realmente eu podia ter dito isto, né? Então, ele dava-te aquele parecer do lado masculino. Exatamente, do lado masculino, entende? Então, sempre foi um trabalho de equipe. Sempre foi. Até que, pronto, aos poucos fui me tornando nesta pessoa, as marcas começaram a vir, houve a necessidade de nós criarmos uma empresa, porque nós já tínhamos uma empresa imobiliária. Houve a necessidade de criar a empresa para representar-me, que é a Quick Representações, que é a empresa de agenciamentos, para agenciamentos. Então, na altura, o Mano Max não era agente, mas era o meu esposo. Então, ele também foi estudando, foi vendo que não, parece que é preciso que tenhas alguém que cuide deste aparato tudo, porque parece que as coisas já estão sérias, porque as marcas, quando já vinham, tínhamos que ir para as reuniões, para discutir, saber quanto é que é, discutir aqui, discutir acolá. Já tinha que haver necessidade de termos um contrato, ele tinha que ir procurar para aquele amigo, advogado, o que achas disso? Quer dizer, outras coisas eram feitas meio que assim, arranjadas, coisas assim de género. E não só, as marcas quando vinham, quando começaram já a pagar, precisamos de recibos. Quer dizer, vimos a necessidade de estruturar a Mana dos Manos. Então, da Mana Acess para apenas Mana dos Manos da rede social, nós tornamos a Mana dos Manos uma marca, uma empresa. Que hoje, a Mana dos Manos é composta pela Mana Acess, pelo Mano Max e pelos filhos todos. Porque os meus filhos todos, ainda que eles não estejam todos virados exclusivamente para as redes sociais como eu, não é? Mas eles, em algum momento, lidam com a rede social com uma certa facilidade, se calhar têm uma certa inclinação. É verdade, sim, que nós não colocamos, por exemplo, a questão da rede social como algo prioritário para eles, mas nos momentos livres eles estão lá e estão aí a ganhar os seguidores que têm. Exato. O Mano Max também, na altura, ele nunca gostou muito de aparecer. Nunca. Hoje até está muito melhor. Ele nunca gostou. Eu lembro da primeira sessão fotográfica que foi um problema. Foi um problema. Exatamente. Então ele aos poucos, ele foi se soltando, ele sempre pedia, dê-me o meu tempo. Eu preciso do meu tempo. Tu tens esta facilidade, eu não tenho esta facilidade. Então, eu também fui conversando com ele, olha, o trabalho que eu faço, eu falo para famílias. É verdade, sim, que eu tenho este suporte do teu lado,
Não é porque eu estou a falar no vazio. Não. Eu falo aquilo que vivo. Eu falo aquilo que eu luto para que a gente faça aqui. Mas para dar mais consistência, para que seja mais abrangente, eu acho que é necessário que tu comeces a aparecer aos poucos. É verdade que pode ser que tu não sejas o conselheiro, né? Mas que em algum momento tu apareças ao meu lado, para que os homens também possam deixar um pouco de lado este machismo, pelo menos possam se identificar mais. Não, o marido dela também está ali. Epa, vamos lá tentar para ouvir. Mano, agora só de lá te interromper com isso aí, Diga. por causa dessa conversa assim, do Mano Max estamos a vir. Hoje, que tal, nas tuas consultas, como é que é a aderência dos homens? Procuram-te? Procuram. Todos eles na calada, procuram. Os homens procuram, porque os homens também sofrem. Só que, diferentemente de como a nossa sociedade encara a questão casamento, infelizmente, por exemplo, olha-se que só a mulher é que deve ser preparada para o lar. E por causa deste suposto fardo que se deixa nas costas da mulher, ela se vê como a única que deve procurar salvar o casamento, deve procurar ajuda, exatamente. Ela coloca-se nessa posição de quando as coisas não estão bem, sou eu que tenho que sair para pedir ajuda. Se eu tiver que orar, sou eu que tenho que rezar para a minha família, estás a perceber? E os homens, alguns, infelizmente, não têm este lado de que, olha, eu quando estou numa crise conjugal, quando tenho alguma dificuldade com a minha mulher, eu também tenho que procurar ajuda. É com conselheiros da igreja, é com alguns terapeutas, é com psicólogos, porque às vezes que é necessário, ou com algum outro conselheiro. Eles não fazem isso com muita facilidade, porque o machismo fala muito mais alto, porque ele não pode aparecer a assumir que ele está a ter dificuldades. Não está a conseguir gerir uma mulher, está a perceber? Então, quer dizer, ele tem o receio dele ser visto como uma pessoa fraca, exatamente. Então ele prefere alimentar aquela sofrência de tal forma que muitos acabam sendo violentos. Por quê? Por não exteriorizar os seus sentimentos. Então a única forma dele fazer valer ou expressar aquilo que ele quer, ele acaba fazendo de forma errada, bate, violenta. Porque ele não está a saber tirar, não sabe negociar, porque casamento... Casar é uma arte, é a arte do saber negociar. Então, quando o homem não sabe se comunicar, não sabe falar, não sabe expressar os seus sentimentos, obviamente que ele não vai ter ao lado dele a mulher que ele espera ter, porque ela não sabe aquilo que lhe vem à mente. E a maior parte das vezes as minhas afilhadas, quando eu converso com elas, mas afilhada, falaste com ele? Madrinha, eu sento, falo com ele, quando eu lhe pergunto, diz, está tudo bem. Nunca diz que alguma coisa está errada. Está tudo bem. Como é que eu vou saber, madrinha? Faço isto. Mas quando eu percebo, parece que não fiz a coisa certa. Mas quando lhe pergunto, ele não diz nada. O que é que eu vou fazer? Então, hoje, com a ajuda ou com a força da rede social, porque muitos homens também estão na rede social, estão nos grupos, e há sensibilidade por parte deles. Os que já pararam para prestar atenção na mana dos manos mesmo, na mensagem, e a maior parte deles, aqueles que até em algum momento cismaram comigo, mas foram vendo que as suas esposas iam acompanhando a mana dos manos, iam colocando em prática aquilo que ouviam, eles começaram a ver que a mulher estava a tornar-se outra pessoa. Ele sozinho diz que não, aqui, deixa-me lá ligar para a Manassés. Ele liga, Manassés sim, mas eu queria ter certeza que ninguém vai saber que eu estou a ligar para ti. Não, afilhado, isto é privado. Não, mas Manassés, eu penso que a gente fala no WhatsApp, é mais seguro. Tá bem, vamos falar no WhatsApp. Chamada, ok. Na verdade eu não gostava de ti. Eu cismava contigo. Eu, via-te ali a gritar no telefone, minha mulher sempre a te acompanhar, não gostava de ti. Mas comecei a prestar mais atenção na minha mulher, comecei a ver que algumas coisas ela começou a melhorar. Então eu quero para a madrinha me ajudar. Até porque algumas coisas que a madrinha fala, aquela tua afilhada não faz. Então, na verdade, eu liguei para queixar. Então, para mim, eu digo que já é está de bom tamanho, é um começo. Então, ele ligaste para queixar assim, afilhado, o que está a acontecer? Então, ele vem naquela de que ele... Até ele diz assim, eu quero, madrinha, te dizer tudo aquilo que eu estou a viver na minha casa. Aquilo que a tua afilhada faz. Para a madrinha ligar para ela, para a madrinha falar com ela,
para ver se ela melhora. Eu, é? Sim, tá bem, afilhado. Falo. Ele lá começa a falar, a maior parte das vezes, para ele no fim ouvir de mim, afilhado, tudo isto só acontece porque tu ages assim. Comunicação só. Mas madrinha, eu sim. Experimenta fazer a coisa deste jeito. Achas, madrinha? Sim. Mas madrinha, experimenta fazer a coisa deste jeito. Deixa lá o mundo. Mas está a ver aí o seu papel logo. Está a ver, né? Às vezes, eu não vejo isso por experiência também, né? Sim. Às vezes uma pequena dificuldade, aquilo que também dizem, os homens são de um planeta, as mulheres são de outro planeta. Exatamente. Então, tu dizes uma coisa, eu entendo outra coisa. Exatamente. E às vezes nós não estamos prontos para... Nós, no casamento, nós falamos muito, o casamento tem que ser feito à base de diálogo, sim. Mas nós às vezes não sabemos, a maior parte das vezes nós não sabemos dialogar. Nós vamos para uma conversa armados, pronta para responder. Ouviu, respondeu. Enquanto às vezes não é sobre você responder, é sobre você ouvir, prestar atenção àquilo que a outra pessoa te está a dizer. E você não entender como tu queres entender, entender como aquela pessoa está a dizer. Isso faz-me lembrar uma coisa que li há dias, que é para nós, estamos a ouvir para responder logo. Exatamente. Nós estamos a ouvir e não há diálogo aí, porque o outro está a falar e você já está a interromper. O outro está ainda a partilhar o seu fio de pensamento, você já quer arrebatar. Logo, se são os dois impacientes, vão discutir. E numa conversa que deviam eventualmente conversar para que haja entendimento, agravam ainda mais a situação. Ainda que no fim, até depois acabam se envolvendo, mas é um problema que não foi resolvido. Porque não se entenderam, não se perceberam. E não houve aquela tal tolerância, não é? Porque a tolerância e a paciência é o segredo. É preciso que haja tolerância, mas não estamos prontos. Quer dizer, fazendo uma análise assim, os tempos são outros, mano. São, né? Hoje, mas também porque... parece que existe mais facilidade para desfazer do que para construir. Os tempos dos nossos pais. É isso mesmo. E hoje a geração está num movimento muito rápido. É verdade. E a mulher hoje está teimosa. Teimosa associada à rebeldia. Por quê? Porque nós estamos a vir de uma era, como eu disse anteriormente, eu podia ter normalizado, por exemplo, a situação do Max, se calhar ainda que tivesse que me trair, ainda que tivesse a levar aquele tipo de vida, eu não sabia me impor, porque é algo que eu não aprendi a lado nenhum. Hoje as mulheres recusam-se a ter que lidar, por exemplo, com situação de violência. Hoje as mulheres recusam-se a ter que lidar com a situação, por exemplo, de adultério. As mulheres hoje têm acesso à informação. As mulheres hoje estão a ser formadas. As mulheres hoje estão a descobrir o seu valor. Estão a empoderar-se. As mulheres hoje estão a descobrir que elas valem muito mais, que elas podem muito mais. As mulheres hoje estão a descobrir que, afinal, é possível eu ser uma mãe. Não existe mãe solteira, né? Mas, pronto, uma mãe que cuida do seu filho sem necessariamente ter que estar ao lado de um homem. E aí eu consigo ser uma mulher independente e construir até a minha família sem necessariamente estar com um homem, desde que eu realmente esteja bem emocionalmente. A mulher hoje já se preocupa com a saúde mental dela, diferentemente ao passado, porque era só sim. Era só aceitar. E este processo da mulher sair da gaveta, alguns homens não estão preparados, estás a perceber? De tal forma que é difícil um homem hoje ficar com uma mulher totalmente empoderada, uma mulher que ganha bem, uma mulher muito bem posicionada. Ele já se sente intimidado, ele não sabe fazer gestão disso, porque ele não foi ensinado a ter que lidar com isso. Isto vem da humanidade. A história da humanidade. Né? Exatamente. A supremacia dos homens, essas coisas exatamente. Todas. Então, estamos neste processo, numa guerra contínua. Por isso que ambos os lados estão impacientes. A mulher hoje é do tipo, ok, está bem, que assim seja. Eu não vou babar, não vou tolerar. Ele quer fazer outra mulher, porque é isto que ele acreditou que podia fazer. Pronto, pode ter uma família assim, mas quer ter outras, vai brincando. E quer que ela normalize e aceite, não é? E arraste. Ela hoje diz, eu não quero. Então, se for para isto, então eu prefiro me separar. Dissolve o casamento. Então, e assim vai. Por isso que é mais fácil. Hoje está na moda casar para divorciar.
Não está na moda reconstruir. De tal forma que eu vejo as minhas afilhadas quando quando estou a aconselhar alguém que me vem colocar uma situação de traição. E eu sempre digo, ainda que sejam 10 mulheres que estejam a enfrentar uma crise que tem a ver que envolve adultério, a forma de aconselhar é diferente. Cada caso é um caso. É verdade, sim, que Deus é contra o adultério, mas também contra o divórcio. Mas também Deus disse que Ele é contra a violência, o adultério. Um homem adúltero não pode ficar com uma mulher casada. São pecados mesmo. É pecado, sim. É mas pecado. Aquilo que a gente aprendeu, o pecado é o que você não deve fazer. Exatamente. Então, é sobre isso. Mas também Deus diz que se ele trai, não é? A Bíblia, segundo o que a Bíblia diz, se o homem trai, podem até se divorciar. Mas em algum momento está lá escrito que aquela mulher, ela não vai casar com outro homem. Há muita discussão por causa disso. Não. Está-se a abrir a possibilidade daquele homem ter cometido um pecado, que é o adultério. Esta mulher perdoar. E haver a possibilidade de se trabalhar com este adúltero para que ele se arrependa. Não é? Ele vai se redimir. Esta mulher perdoou. E se haver a possibilidade deles voltarem a reconstruir a família deles, aí Deus coloca a mão. É abençoado. Por isso que diz que atira a primeira pedra quem nunca cometeu um pecado, certo? Então, diante de uma situação de adultério, traição, sim, houve traição, muito bem. Qual é a possibilidade de nós tentarmos paz, buscarmos a união? Melhor é sempre e esta reconciliação envolve comprometimento de ambas partes. Aquele que foi o adúltero e a vítima, neste caso, estarem prontos para entrar neste processo de cura, neste processo de tratamento, percebe? Para que eles possam ser novamente uma única carne, que sempre foram, mas pronto, tiveram que ficar afastados, mas porque são uno, eles têm a responsabilidade de poderem dar seguimento a isso. Mas não é o que as pessoas percebem hoje. É muito mais fácil a pessoa destruir, separar, divorciar e supostamente ir conquistar uma nova mulher, começar do zero, do que reconquistar esta mulher. É muito mais fácil esta mulher decidir que tem que jogar a coisa do que ela dizer que perdoou, estar pronta para voltar, porque ela até pode dizer que está pronta para voltar. Mas quando ela volta, ela não consegue se curar daquela ferida. Fica aquela mágoa, né, mano? Fica mágoa. Fica aquela mágoa, ela fica fria, fica difícil, entende? Ela acaba dizendo que já não está a conseguir. E isso acaba dificultando. São coisas complicadas, mas isso aí, quando estamos a gerir sentimentos. Mas É aquilo que eu costumo dizer, na prática a teoria é outra. Claramente. Nem sempre eu vou conseguir fazer aquilo que eu falo. Sim, mas existe um espaço que já não compete à carne, é espiritual. Por isso que se diz que a família ela deve ser construída debaixo da luz divina. Porque existe um trabalho que já não é, por exemplo, nós somos marido e mulher. Existe um trabalho que não é teu. Existe uma parte que é de Deus, que não cabe a ti. Existe uma parte que não é minha, cabe a Deus. Por isso que existem situações, mano, que ainda que tu ores, tu tens que pedir discernimento para que tu consigas entender, perceber, ter sabedoria, ultrapassar. Porque sinais de Deus é para a gente se não conseguir decifrar, não ver. E se tu não te entregas, tu não consegues. Mano, quantas pessoas nos magoam? Muitas. Até um pai te magoa, uma mãe te magoa, um irmão. Mas se tu não tens a capacidade de perdoar e perceber que somos todos humanos, cometemos erros, e colocar uma pedra e seguir, nós não vamos nos relacionar com ninguém. Com ninguém. Isso é, sabe? Existem feridas e feridas. Por quê? Tu deves perdoar. Mas o permitir que aquela pessoa permaneça perto é também opcional. Tu passas a aprender a lidar com alguém. Mas se é alguém que literalmente te faz mal, tu deves te afastar daquela pessoa. Mas aqui há uma outra coisinha. É preciso perdoar e esquecer. Não se esquece. Ei, mano. Não se esquece. Não, o que acontece? Como é que fica essa gestão? Não. É aí onde existe a parte de Deus. Não se esquece, mano. Tu não esqueces de nada. Nada, mano. Mas o que acontece?
quando você pede a Deus discernimento, a capacidade de fazer gestão de uma certa situação ou de uma certa ferida, crise, o que é que ele faz? Ele cura. De toda vez que aquilo vier à mente, já não vai doer. Já não é nada. Tu te lembras daquilo? É verdade, sabes? Lembras naquele dia que te encontrei com aquela tua pita, tu? Mas não era. Vocês já estão a conversar, já estás preparada. Estás pronta para lidar com uma situação. É uma ferida, foi uma mágoa assim, passou. Então, este já não é um trabalho carnal. Divino. É um trabalho divino. A capacidade de nós nos regenerarmos e sabermos lidar com as adversidades da vida, de perdoarmos e continuarmos ali a rir, a abraçar, a conviver. É sobre isso. Por isso nem tudo depende de nós. Porque quando nós colocamos tudo porque nós vamos fazer, porque nós somos capazes, nós nos frustramos. Porque não é sobre as nossas vontades. Porque não basta só querer. Você pode querer. E já se sabe que, por exemplo, no que tange a questão de casamento, Deus não une duas pessoas. São dois propósitos. Eu acredito veemente que para eu me tornar a mana dos manos, Deus estava ali o Mano Max à minha espera. Porque este processo todo de amadurecimento, o Mano Max contribuiu bastante. Por trás desta grande mulher está um grande homem, Mano Max! Você é o cara, meu! Ele está aqui? Não, estou a falar para a câmara. Talvez a coisa de ser fã, já de repente já a vontade era de ter mesmo gajo aqui. O homem estou aqui. Estou mal, mano. Então, é sobre isso. E eu também precisei ser grande para conseguir amolecer o coração dele. Para conseguir lhe fazer perceber que ao invés de estar mais tempo na rua, esteja mais em casa. Viva mais para nós. Seja um eterno escravo da tua família. Eu estou aqui para te servir como mulher. E tu tens que servir a nós como família. Estás a perceber? E ele é um eterno escravo. Estás a ver? Ele faz tudo aquilo que Deus diz que um homem tem que fazer. Do jeito dele, mas ele faz. Obviamente porque ele não é perfeito. Então, neste processo de amadurecimento, de crescimento, ele como homem vai aprendendo, vai melhorando, não é? Vai aperfeiçoando. Eu também, porque estamos neste processo, né? Os dois juntos. Então, se o casamento já era bom, vamos lá, vou dar um exemplo. Há um ano atrás, então hoje está muito melhor. Então, a luta é fazer com que daqui a um ano, estejamos não sei aonde. Mas, para que realmente esta mana dos manos que o Mano esteve aqui a exaltar no início, né, que nós não esperávamos, nem eu esperava que hoje eu estivesse ao nível que estou e que pudesse ter este peso, esta relevância na nossa sociedade, é importante que a gente trabalhe a nossa estrutura familiar. E nós, como marido, trabalhamos na nossa relação. Porque o trabalho começa de dentro para fora. Se eu, de repente, começar já a meter água na minha casa, é de ter moral mesmo, de estar a mesma, continuar a falar, sensibilizar as mulheres que realmente vale a pena casar. Ainda que o meu casamento um dia vá água abaixo, eu sei o que é certo. Mas a moralidade, aquela vontade, aquela força, provavelmente não estará lá da mesma forma. Porque eu vou olhar para mim como se eu fosse... como é que eu posso explicar? Como se eu não estivesse completa para fazer este trabalho. Porque não és dona de um lar, és um lar desfeito. Exatamente. Não tem moral para dar. E a nossa sociedade sempre coloca a coisa assim. Por isso, da necessidade de eu dizer que o trabalho começa de dentro para fora. Eu estou a falar para famílias. Então, antes de eu querer falar para famílias, eu preciso olhar para aqui dentro. Eu preciso olhar para aqui dentro para ver... como é que está a minha família? E eu lutar para que a minha família, no mínimo, seja uma família que as pessoas, quando eu for a gritar, falar família, vão parar pelo menos para ouvir. Pese embora a minha família é estruturada de um certo jeito. Nós moldamos a nossa família do nosso jeito. E cada um vai moldando a sua família do seu jeito. De tal forma que tudo aquilo que a gente vai falando, não estou aqui a dizer que é importante que as pessoas peguem
todas as minhas palavras e apliquem nas suas vidas. Porque nem tudo é aplicável. Nem tudo é aplicável. Pois, então as pessoas vão filtrar aquilo que não funciona para eles, que não é fazível, e vão colocar de lado. Pois, e vão colocar aquilo as coisas boas que são aproveitadas. Que com certeza de 0 a 100, pelo menos 10%. Mais. Era para não me pauar muito, então. Pelo menos alguma coisa é fazível. Então, é sobre isso. Hoje, o Mano Max diz que ainda não atingimos o auge. Mas estão no caminho, Manassés. Sim. Hoje, Manassés é requisitado internacionalmente. Sim, mas eu aprendi que para que Deus nos tire deste patamar para este, eu primeiro preciso assumir que eu aqui estou no meu máximo. Não sei se esgotaste aqui. Não necessariamente que esgotei. Associo isso à gratidão. Entende? Ok. O meu manager olha para mim, ok. Porque o meu maior fã é o meu marido. O meu maior fã é ele. Uma pessoa que vê, acredita e bate de frente de que pode fazer melhor. É ele. É o primeiro. É o primeiro que em Angola, acredito que depois da minha apresentação, eu quando saí assim do palco, fui sentar, ele só sussurrou no meu ouvido: você ainda precisa dizer quem tu és. Eu de verdade não te conheço. Eu, a sério? Ele, não. Quem é aquela mulher que esteve ali no palco? Eu disse que não, tu és fã demais. Ele, nada. Então, para dizer que ele acredita. E foi preciso ele acreditar que tudo aquilo que eu estava a falar, primeiro, é fazível, é o certo e que é possível tirarmos de casa para as outras famílias. Ele acredita. E nós vamos tornar neste processo que a gente acredita algo possível. Mas mesmo ele acreditando que ainda não chegamos ao auge, eu sou grata. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu sou grata, porque é meio a este lado bonito que as pessoas veem da Mana dos Manos, está todo mundo aplaudir, não sei o quê. Mesmo lá nas redes sociais, existe aquela parte má. Os haters. Existe aquela parte má, não é? Que, modesta parte, faz também parte do processo. É importante que existam pessoas que não concordem com aquilo que a gente diz. Porque, mano, se todo mundo estivesse a dizer sim, 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 como é que eu ia desafiar-me a mim mesma para que em algum momento eu possa melhorar? Eu estaria confortável e cômoda. Já dizem os grandes pensadores, você não pode estar ao lado de pessoas que pensam igual a ti. Porque tu ficas na mesmice, tu viras uma pessoa medíocre. Porque tu vives ali acreditando que aquilo que tu estás a falar é o certo. Mas tens que estar ao lado de pessoas que pensam o oposto, se calhar, de ti. E que abra espaço para que haja essa discussão. E nessa discussão está aí o aprendizado, está aí o conhecimento. De tal forma que nós pegamos, por exemplo, tu pegas num livro, tu lês, ok? Mas tu tens que buscar pegar num outro livro para ires ver a forma de pensar de um outro pensador e tu trazeres isto à mesa, formar já as tuas ideias, tomares um posicionamento. Então, é sobre isso. O lado mau das redes sociais, pese embora não seja fácil, porque às vezes que aquilo cria transtornos psicológicos terríveis. É um mal isso hoje. É terrível mesmo, vidas, é terrível. E eu digo, se eu não tivesse o equilíbrio que ainda estou a desenvolver, ainda muito tenho que fazer, emocional, eu já teria desistido. Eu já teria desistido há muito tempo. Porque, veja, numa sociedade onde há muito tabu, a Mana dos Manos vem tirar aquilo que está debaixo dos fundos, vem falar aqui. Aquilo que muita gente esconde. A Mana dos Manos vem fazer aqui. As grandes verdades aqui. Estão aqui. Numa sociedade, nós, por exemplo, como eu falei um pouco assim superficialmente, do tipo de família que a gente vem. Então, existem famílias que têm uma certa linhagem de crenças. A Mana dos Manos, em algum momento, vem arrebatar. Eu até venho arrebatar com, se calhar, a vida dos meus irmãos, a vida dos meus pais, a vida dos meus avós, porque em algum momento, algumas coisas que eu estou a dizer à sociedade que não são coisas certas,
foram vividas por estas pessoas que estão literalmente ligadas a mim. Estás a perceber? Estão literalmente ligadas, provavelmente, à família do meu marido. Então, tenho que também não só lidar com esta porrada das redes sociais, como também, em algum momento, com o afastamento da família. Ih, Manassés. Fiquei um tempinho aqui assim. Meu marido ainda não chegou aqui. Eu estou muito apaixonada. Vamos lá. Mas fico muito feliz, Manassés, sabes? Epá, vieste trazer uma grande diferença aqui, vieste trazer uma coisa nova, que epá, acho que muita gente estava a precisar de ouvir algumas verdades que tu dizes. Uns podem não aceitar, uns serão sempre sim, aqueles. porque afinal de contas também não sou absoluta. Pessoalmente, tu já fizeste uma grande diferença na vida de muita gente, Manassés. Acho que deves ter ajudado a construir muito mais, unir muito mais lares, muito mais famílias, pá, neste... Tu dás bons exemplos. Tu tens fãs em todo lado, Manassés. Tenho. Poxa, eu não imaginava que... Eu, quando recebi o convite para Angola, nem acreditei. Eu em Angola. Epá. E depois, com um certo destaque no cartaz. Ok, está bem, vou para Angola, tudo bem. E coincidiu que uma semana antes eu dei a minha primeira palestra. Aquela aqui, lá. Que não teve muita aderência. Entendo porque foi a primeira, porque a primeira nós fizemos muito antes de Covid, não sei o quê, fizemos numa sala pequena para 80, 100 pessoas, o impacto que eu tenho hoje não era este, não sei o quê. Mas então as pessoas conheciam a Mana dos Manos nas redes sociais. Não desanima, mano. Não, como? Não tem como. Desanima. Isto não. É o processo, não né? tem Isto como. É o processo. Não tem como. Então as pessoas precisavam ver que é possível a Mana dos Manos sair dos telefones para a realidade. Para a realidade. Então foi uma experiência boa para mim, e ver aquela sala com meia dúzia de pessoas encorajou-me, deu-me mais força para voltar para aquela sala numa próxima palestra e com a sala lotada. Aqui, então, sabe, Manassés, é aquela coisa. É uma ideia, não sei, posso estar enganado, mas nós aqui temos aquela em coisa, casa é como difícil. é nosso. Se fosse uma conselheira vindo de fora, do Ei, Brasil, de outra coisa, estaria cheio. Cheíssimo, Eu muito acho que, cheio. Pá, tu foste a Angola, acho que a aderência deve ter sido outra também. Eu fui recebida como se fosse uma primeira dama. Eu acompanhei algumas coisas. A andar na cidade de Sirene e tudo, com comitiva e tudo. Olha lá, eu disse, não, essa sou eu. Sou eu. Eu dizia ao Mano, epá, belisca-me lá. Ele, é verdade, eu sempre disse para ti, tu és grande. Só que, epá, foi preciso eu ir colher aquela experiência, eu sentir o calor desde que eu coloquei os pés no aeroporto. E está ali a madrinha, eu disse, não é possível. Não é, está ali a madrinha. Sair do aeroporto em todo o sítio que eu passava. É madrinha para aqui, madrinha para cá. E entrar naquela sala, sentir aquele calor. Para mim foi o auge. Foi o auge da minha carreira. E preciso eu assumir isto. E não imaginava que a coisa seria daquele jeito. Mesmo depois de ter feito a conferência, quando fui conhecer um pouco de Angola, em quase todo o sítio que eu passava, também tem muitos moçambicanos lá, era madrinha para aqui, madrinha colar, e eu até disse, não, eu volto para Moçambique, ainda que os meus irmãos e afilhados não me reconheçam, mas eu tenho certeza que eu não volto a mesma mulher, eu volto outra. E não só, eu carreguei uma bandeira, literalmente, fui representar Moçambique, ainda que o meu país não me reconheça assim, né? Não, reconhece, mano, só que às vezes não dão aquele valor. Porque olha que eu fui atrevida, carregar uma bandeira, esticar uma bandeira para representar um país. Isso aí tu tens que ter certeza que aquilo que estás a fazer é algo que podes carregar uma bandeira, porque tu podes estar a fazer algo que esteja a sujar a tua bandeira. Com certeza. Está a perceber? Então, eu disse, ok, vamos lá ver o que é que vai acontecer daqui para frente. A verdade é que projetos são muitos agora. É verdade que nós trabalhamos muito com rede social, mas pretendemos equilibrar um pouco, não sair da rede social, porque a rede social é a Mana dos Manos, é a base. Mas também começar a beber um bocadinho do mundo real, né? Por exemplo, trabalhar mais com adolescentes, estamos agora aí nos projetos que estão virados para questões da violência,
Então pretendemos trabalhar muito com isto, até porque eu preciso trabalhar com adolescentes, porque eu, quando olho para a minha história de vida, eu recuo e eu vejo que onde tudo se estragou foi mesmo na minha adolescência. Yeah. Então, tentar puxar pelas raparigas, não só pelos rapazes também, literalmente, que é para ver se as futuras famílias moçambicanas sejam melhor estruturadas, que a pessoa valores ainda sejam resgatados. Por quê? Porque ainda que a gente esteja a falar de evolução, sim, está bem, vamos evoluir, né? Vamos trazer esta modernidade, mas temos que respeitar a tradição. Somos africanos, moçambicanos, quais são as nossas raízes, o que é que, né, a nossa tradição aqui diz, como é que nós devemos estar numa sociedade, quais são os princípios, quais são os segmentos. Então, tudo isto, não é? Coisas que, pronto, hoje em dia não estão a ser muito observadas. Então, pronto. Valores, as coisas, está tudo a correr, está tudo a correr. Nada. É mais fácil aquilo que falamos. Destruir do que construir. Ou parar e arrancar de novo. É verdade. Então, assim. Pronto, estamos assim e eu espero sinceramente que, pronto, Deus continue me dando discernimento para continuar a inspirar, continuar a falar para as famílias moçambicanas e não só do mundo no geral, e que, pronto, continue a ser acolhida. Quando eu digo discernimento, porque disse que da boca se traz a paz e da boca se traz a guerra. Eu uso a boca para falar. Então, é preciso que eu continue, né, com esta capacidade de transmitir amor, não o inverso. Porque pode ser que o meu trabalho em algum momento desande por responsabilidade minha mesmo, né? Pelos meus atos, pelo meu comportamento, pela minha postura. E a sociedade espera muito de mim e exige também muito de mim. Não é fácil de ser figura pública em Moçambique. Não é fácil. São tantas cascas de banana aqui e acolá. Mas são os desafios. São esses desafios. É verdade. Nessa mulher que é verdade. Muitos, não devo dizer todos. Não, muitos, sim, é verdade. Muitos é verdade. Admiram. É verdade. Uns não assumem. Sim. Mas que colhem um aprendizado de si. Hoje a Mana és uma grande referência, és uma voz. Acredito que sim. Que Deus ilumine, Amém. Dê-lhe esse discernimento que precisa, mesmo que consiga com clareza aconselhar melhor as pessoas. E continues essa mana dos manos também, que até soa bem. Minha mulher, se você me chatear, vou queixar a mana. Vou queixar a mana, é verdade. Mana, os afilhados já estão aí. Mas é bom e é gratificante mesmo. É gratificante até mesmo quando são as sogras a ligar. Madrinha, sim, eu sou adulta, tenho idade até se calhar para ser tua mãe ou tua avó, mas eu estou a pedir para falar com a minha nora. Eu estou a pedir para aconselhar o meu filho. O meu filho não sabe, não está a respeitar a mulher. Mas eu já falei, madrinha, mas não me ouve. Mas eu acho que até onde ouvir, madrinha, estou a pedir. Então, quer dizer, tu dizes, E quando um filho liga, consegue até escrever, mandar mensagem às vezes, porque nem todos conseguem pagar. Manassés, eu peço para me ajudar, porque os meus pais discutem muito, e porque a minha mãe já não é. A minha mãe, eu vejo, por exemplo, a Manassés como cozinha. A minha mãe, não me lembro da última vez que ela cozinhou para nós aqui em casa. Fala com a minha mãe, ora, porque fala com o meu pai. Quer dizer, então tu percebes que estou a entrar na família, estou a entrar dentro da casa das pessoas como solução. Como solução. É verdade, como solução, é verdade. É verdade. Bem, Manassés, temos que terminar. Estava tão bom, pá. Isto já damos muito, infelizmente. É verdade, É verdade, foi muito bom. Manassés, eu vou esperar por si uma outra vez aqui com o Mano Max. Eu vou esperar. Falamos muito dele. Falamos demais. Ele tem que vir aqui justificar aqui muita coisa. É verdade. Não tem como falar da Mana dos Manos sem falar do Mano Max. Não tem como mesmo. Eu sou muito grato mesmo também. Fico feliz de acompanhar o seu crescimento. Amém. Thank you. É sobre isso. É sobre nós continuarmos
é sobre, pronto, Deus nos dar este discernimento para que a gente consiga manter primeiro o nosso casamento, não é? Porque não é coisa fácil. Numa situação que se está a construir, o diabo ele sempre tenta atacar para destruir. Yeah. Então, para que a gente consiga também lidar com as adversidades da vida, que este projeto, que é a Mana dos Manos, que para além de sermos marido e mulher, somos colegas de trabalho, que a gente consiga ter esta capacidade de trabalhar juntos e que nada venha nos subir a cabeça de tal forma que a gente estrague tudo isto que a gente está a construir. Esta é a minha oração de todo santo dia, porque somos todos propensos a cometer erros. E aos meus filhos também, com certeza, aos meus filhos também, que eu continue sendo esta que quando falo eles dão ouvidos, quando o pai fala dão ouvidos, que não haja nenhuma outra voz a censurar no ouvido deles para os tentar desviar, porque eu sou conselheira de lar. Nós falamos, nós tentamos lutar para ser o exemplo, mas nós não somos os donos da vida deles. Então, pode ser que, se calhar, em meio a tudo isso que estamos a fazer, o diabo consiga vencer. Então, mas a luta é esta, orar para que eles continuem na linha em que estão, cheios de saúde, focados na escola, crianças obedientes, sendo crianças, não é? Que estressam qualquer pai, qualquer mãe, porque são crianças. Jovens, exatamente. Mas que sejam os filhos que são. Tenho filhos abençoados, tenho uma família abençoada, sou abençoada. E é sobre isso, mano. Muito obrigada por esta oportunidade. Fico muito feliz por estar aqui. Sou eu, mana. Que isso? É verdade. Fico muito feliz por estar aqui, por ter recebido este convite. E por saber que em algum momento já pude deixar 1% daquilo que é o meu ser, é o meu trabalho, na sua vida pessoal em particular. E que pronto, podem contar comigo, não como a mana dos manos da sociedade, mas como a vossa mana dos manos, que em algum momento, ainda que a gente esteja a rir, posso estar diante de vocês como uma pessoa que não vos conheço de lado nenhum, mas que vos posso ajudar naquilo que é possível, fazer. Porque eu também, quando precisar de fotos e filmes, também hei de vir aqui. Nem por aí, mano, mas... É sobre isso. É sua áurea, mano. É verdade. Eu acho que é verdade. Tens esse poder, domina. Yeah. O dom da palavra. O dom da palavra, dom da é palavra. Muito importante, consegues comunicar muito bem. Thank you. Com clareza. Thank you. That is what matters. Oh, thank you. Muito obrigada. Minha mana, thank you. Sabes, tenho aqui um presentinho para ti. Sério? Capulana da nossa casa preferida. Eu estava ali a olhar, mas aquilo não é da casa, Casa Pandia. Casa Pandia. Uma pequena lembrança de ter participado thank you aqui. so much. Muito obrigada, não podia faltar. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E tenho também aqui um voucher de um sítio chamado Rocco Papas. É um place da minha sobrinha, por acaso. É um pequeno negócio que ela tem, faz comida, mais grelhados, frangos. Muita coisa nice lá, eu gosto muito. Pelo menos evito esses fritos. Exato. Então, para si, para o Mano Max passarem lá thank you. Vamos passar quando lá. Quando estiverem num dia daqueles busy aqui na cidade que não há tempo para mais nada. É verdade. É só dar um call aí. Thank you, Rocco Paps. Thank you. Com certeza vamos lá, com muito prazer. Muito obrigada. Os meninos, certeza, vão gostar. Com certeza vão gostar. Ladies and gentlemen, temos que terminar. Espero que tenham gostado, absorvido aqui um pouco aqui da nossa mana. Ela voltará com o mano, vai lhe fazer a cabeça primeiro, mas depois volta. Assistam o nosso podcast, subscrevam o nosso canal, partilhem, façam like. Quanto mais puderem divulgar por nós, agradecemos. Até breve. Tá.